Olá e bem-vindo à DFC Instruments. Hoje vamos descobrir juntos como utilizar o C-Smart Mini AP Plus. Para ligar ou desligar o instrumento, basta pressionar longamente o botão Ligar-Desligar. O aparelho dispõe de 5 funções principais acessíveis por deslocamento. Pressione longamente o botão S para selecionar diferentes funções. Para instalar o contraângulo no motor, deve alinhá-lo com o cabo e, em seguida, encaixá-lo. Ouvir-se-á um clique sonoro. Para instalar a lima, mantenha o botão de pressão do contraângulo pressionado e empurre a lima até que ela encaixe. A função do motor endodôntico dispõe de 9 programas. Pressione brevemente o botão mais ou menos para selecionar um programa. Os programas 1 a 8 dizem respeito aos modos de rotação contínua ou recíproca. O programa 9 diz respeito ao modo de rotação inversa. Pressione brevemente o botão S para aceder aos diferentes tipos de rotação. Pode escolher um movimento de rotação contínuo, recíproco ou inverso com o programa 9. Para aceder às definições de velocidade, de limite de binário e de ângulo, pressione o botão S. Como já percebeu, este botão serve geralmente para fazer seleções. Depois, para ajustar estes parâmetros, pressione os botões mais ou menos. Durante a definição dos parâmetros, após 5 segundos, sem qualquer operação, ou pressionando o botão Ligar-Desligar, ou mantendo o botão S pressionado para voltar ao modo de espera, o aparelho sairá automaticamente do modo de configuração e os parâmetros modificados serão guardados. No modo de rotação contínua, programas P1 a P8, a função Reach Torque permite selecionar o comportamento do motor quando o limite de binário é atingido. No modo Stop, se o motor atingir este limite, para e entra em modo de espera. No modo de rotação recíproca, quando o binário atinge o valor definido, o motor efetua o movimento recíproco com o mesmo ângulo. Retoma em seguida a rotação para a frente, quando o binário desce para 60% do valor definido. Se o binário não for libertado durante o movimento recíproco e ultrapassar o limiar de proteção, o motor para e regressa ao modo de espera. Diferentes opções de ângulo também podem ser selecionadas. Modo Reverse. Se o binário prescrito for atingido, o motor efetua uma rotação invertida e, em seguida, retoma a sua rotação normal quando o binário atinge 60% do valor definido. Se o binário não for libertado durante a rotação invertida, o motor volta ao modo de espera. Para ligar e depois parar o motor, pressione o botão Ligar-Desligar. Antes de utilizar o aparelho no modo localizador de ápice, devem ser realizados vários testes de funcionamento. Primeiro, ligando o testador fornecido na parte de trás do motor. Verifique se os LED do indicador de comprimento do canal se acendem entre 0 e 0,5 e depois com o cabo de medição. Quando este está ligado ao instrumento, este passa automaticamente para o modo localizador de ápice. Toque no clipe labial com a pinça localizada na extremidade do clipe de lima e verifique se todas as barras intermitentes do ecrã se acendem. Finalmente, no modo combinado, insira o cabo de medição com o clipe labial ligado no aparelho e coloque-o em contacto com a lima. Se todos os LED acenderem a laranja/vermelho, significa que o cabo de medição funciona. Assim, para utilizar a função de localizador de ápice, é necessário ligar o clipe labial, o clipe de lima, as mangas de silicone para o contraângulo, a lima endodôntica e o cabo de medição. Para efetuar uma medição, coloque o clipe labial nos lábios do paciente, no lado oposto ao dente a ser medido. Insira lentamente a lima de medição no canal. O ecrã indica a posição da extremidade da lima em relação ao ápice. Nenhum som quando a extremidade da lima está acima de 2. Há um sinal sonoro lento quando a extremidade da lima atinge de 2 a 1. O sinal sonoro intensifica-se até se tornar contínuo quando a extremidade da lima atinge o valor 0 ou o ultrapassa. Pode-se modificar a zona 0 de ajuste da zona apical através de uma definição mais alta do ápice, chamada Doctor Choice. Para aceder à definição do Doctor Choice, pressione o botão de seleção S e, em seguida, os botões mais ou menos. O valor modificado é guardado automaticamente. Pressione o botão Ligar-Desligar para sair da definição ou aguarde alguns segundos para uma saída automática. Para utilizar o modo multifunção, ligue o clipe labial, o clipe de lima, o cabo de medição e o contraângulo.
O modo multifunção dispõe de 9 programas. Selecione os programas 1 a 8 para um movimento rotativo ou recíproco. O programa 9 diz respeito a um movimento em rotação inversa. O botão S permite-lhe regular os parâmetros de funcionamento da lima em movimento de rotação contínuo ou recíproco e também o binário e a velocidade. Quando o aparelho está no modo multifunção, a paragem automática do motor, quando o valor definido é atingido, seja para o binário ou para a profundidade apical, ocorre da mesma forma que no modo endodôntico para os modos Stop, rotação recíproca e rotação inversa. Pode, portanto, consultar essa parte do vídeo. O motor possui uma função Auto Slowdown, quando a extremidade da lima atinge a zona entre 1 e 0 do canal radicular. A partir de 1, o motor reduz automaticamente a sua velocidade para 100 rotações por minuto, se ou quando a extremidade da lima voltar a passar acima da zona 1. O motor retoma a sua velocidade inicial. Esta função pode ser ativada ou desativada, ver no final do vídeo. Para aceder às definições do Dr. Choice, pressione o botão de seleção S e, em seguida, os botões mais ou menos. Certifique-se de que o clipe labial está bem posicionado no lado oposto ao dente tratado e, em seguida, inicie o tratamento. O motor possui outras funções, como a de Ledge Removal. Para utilizar este modo, ligue o contraângulo e a lima. A função Ledge Removal dispõe de 5 programas. Basta pressionar os botões mais ou menos para mudar de programa. O botão S permite aceder às definições de velocidade e de ângulo. Os botões mais ou menos permitem depois adaptar os valores pretendidos. O valor modificado é guardado automaticamente. O modo de configuração fecha-se automaticamente após alguns segundos. Também pode pressionar ligar-desligar ou manter o botão S pressionado para sair da configuração. Pressione o botão ligar-desligar para ligar o motor e, em seguida, pressione novamente para o parar. Para utilizar o modo de polimento dentário, ligue o contraângulo e a taça de profilaxia dentária. O modo de polimento dentário dispõe de 5 programas, T1 a T5. Basta pressionar os botões mais ou menos para mudar de programa. O utilizador pode, em cada programa, regular a velocidade com os botões mais ou menos. O valor modificado é guardado automaticamente. A configuração fecha-se após alguns segundos de inatividade ou pressionando o botão ligar-desligar ou mantendo o botão S pressionado. Pressione o botão ligar-desligar para ligar o motor e, em seguida, pressione novamente para o parar. O aparelho dispõe também da função Endo Activate, ativação endodôntica. No entanto, este modo requer um contraângulo que está em processo de normalização. Esta função não está, portanto, operacional por enquanto em França e na Europa. A última função, System Settings, permite certas definições gerais do motor, como o modo Screen. O aparelho pode ser configurado para um profissional destro ou canhoto. A exibição do ecrã inverte-se nesse momento. O modo Auto Wake Up diz respeito à suspensão automática, dependendo se escolhe On ou Off. O aparelho desligar-se-á automaticamente se não for utilizado após 3 ou 30 minutos. O modo Apical Action é a possibilidade de ativar ou desativar o comportamento do motor quando a extremidade da lima chega ao nível do zero apical ou da zona do Dr. Choice. O modo Auto Slowdown ativa ou desativa a função de abrandamento do motor quando a extremidade da lima atinge a zona 1 do localizador de ápice. Quando o modo Auto Start Stop está ativado, o motor liga-se assim que a lima é inserida no canal e para quando ela sai. Para o modo de calibração, pressione a tecla mais ou menos para iniciar o processo. Assim que a calibração estiver concluída, o motor arranca automaticamente. Ligue o adaptador de corrente à base de carregamento e, em seguida, ligue o adaptador a uma tomada elétrica. A luz indicadora da base de carregamento acende-se assim que a ligação é estabelecida. Insira a peça de mão do motor na base de carregamento. A luz laranja acende-se e o carregamento começa. Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz indicadora volta a ficar verde. Deve substituir a bateria se a sua autonomia diminuir. Para isso, desligue o aparelho. Utilize uma pinça para abrir a tampa de borracha e, em seguida, retire o parafuso. Retire a tampa da bateria. Retire a bateria antiga e desligue o conector.
Ligue a nova bateria e insira-a na peça de mão do motor. Volte a colocar a tampa e o parafuso. Esperamos que este vídeo lhe tenha sido útil. For mais informações, não hesite em ligar-nos ou contactar-nos por e-mail. Até breve.